Boa noite. Por gentileza, você pode sentar, mas não saia da presença do Senhor. Eu estava no gabinete atendendo, mas eu estava atento à movimentação, às orações, aos louvores aqui em cima. E eu quero dizer que lá de baixo eu sentia a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos falando em cima da carta endereçada à igreja de Pérgamo. Convido, por gentileza, você, meu irmão, a abrir em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Podem ficar sentados enquanto você abre. Deixa eu pontuar rapidamente, ou melhor, lembrar rapidamente as lições que tiramos do estudo de semana passada, do primeiro recorte, a igreja de Pérgamo. Precisamos permanecer firme na fé. É uma lição que tiramos semana passada. Precisamos permanecer firme na fé, mesmo em tempos de desafios e tentações. A igreja deve manter sua fidelidade a Cristo e não deve se desviar dos seus ensinamentos. Mais uma lição que tiramos de semana passada: precisamos resistir à influência do mundo. A igreja deve estar atenta às influências negativas do mundo e não se deixar corromper por elas, buscando sempre a santidade e fugindo do pecado. Semana passada, no primeiro recorte, pontuamos o lado positivo da igreja de Pérgamo, os elogios que o Senhor faz, que o Senhor fez à igreja de Pérgamo, e observamos de forma rápida um diagnóstico que o Senhor faz à igreja de Pérgamo. Lendo essa carta, é perceptível, salta aos olhos esse diagnóstico. E hoje eu quero tentar terminar essa carta, mas antes de entrar no segundo recorte, eu quero lembrar os irmãos do tema que essa carta traz ao meu e ao seu coração, a igreja atual. A carta à igreja de Pérgamo nos traz um lembrete vital. Pastor, que lembrete é esse? A igreja do Senhor Jesus não pode, de maneira nenhuma, misturar-se com o mundo.
E no segundo recorte, hoje, vamos ver uma igreja que começa a negociar a verdade. No primeiro recorte, pontuamos o lado positivo, as qualidades, e observamos o diagnóstico que o Senhor faz da igreja de Pérgamo. E hoje vamos perceber, a partir do versículo 14, uma igreja que começa a negociar a verdade. Vamos ler o versículo 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. 2 pontos. Você tem aí, no seu meio, dentro da igreja, pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Meus irmãos, como Satanás, e lembrando que o trono de Satanás estava em Pérgamo, na cidade de Pérgamo, como Satanás não teve êxito contra a igreja do Senhor em Pérgamo, e Satanás tentou usar a perseguição, mas não teve êxito, ele mudou a sua tática, começou a usar a sedução para pegar a igreja, para contaminar a igreja. A proposta agora não é fazer os crentes abrir mão da verdade, mas a proposta agora é misturar o engano com a verdade. A estratégia não é mais usar apostasia aberta, apostasia escancarada, mas usar de forma sorrateira, de forma velada, de forma sutil, algumas distrações no meio da igreja. O famoso não tem nada a ver. Parece os dias de hoje, né? Não tem nada a ver ouvir uma música do mundo. Não tem nada a ver participar de uma festa pagã. Não tem nada a ver sonegar uma nota. Não tem nada a ver falar de um irmão. Não tem nada a ver contar uma mentirinha. O famoso não tem nada a ver. Começou a ter êxito no meio da igreja. Com isso, alguns membros da igreja começaram a ceder, começaram a abrir a guarda diante da sedução do engano religioso, uma religião que não é religião, uma palavra interessante, coerente, mas que na verdade não tem fundamento na palavra de Deus. Na igreja em Pérgamo, começou a surgir crentes fiéis, mesmo com essas distrações, mas de igual modo
começou a surgir crentes se desviando da verdade e permanecendo no seio da igreja. Queridos, numa mesma congregação, numa mesma igreja, há aqueles que permanecem firmes, fiéis à sã doutrina, à inegociável palavra de Deus, à verdade, mas também tem aqueles que estão cedendo, estão caindo, mas não arredam o pé da igreja. Estão aí, participam, vão cultuar, vão se envolver, mas da mesma forma que estão aqui, estão dando ouvidos à sedução, estão praticando pecados, estão em amizade com o mundo. Parece a igreja contemporânea. Olhando a carta, percebemos então Cristo vendo uma igreja que começa a ceder às pressões do mundo, até porque de forma velada começa um litígio no meio da igreja. Os remanescentes, aqueles que estavam firmes em Deus, na palavra de Deus, e aqueles que estavam paquerando, fazendo amizade com o pecado, com o mundo. Com isso, a igreja começa a ceder às pressões do mundo. Olha que interessante. É por isso que a igreja é um corpo. E Jesus é extraordinário. E o Senhor é certeiro. É assertivo quando ele compara a igreja a um corpo. Somos um corpo onde Cristo é o cabeça. E estamos conectados uns aos outros. Isso é bom, porque ficamos mais fortes, ficamos firmes, coesos. Vamos perceber coinonia e comunhão, mas tem algo perturbador. Por ser um corpo, qualquer ferimento, qualquer abertura, qualquer machucado, o corpo todo vai sentir e será comprometido. Deixa eu ser mais claro. Somos um corpo. Eu faço parte de você e você faz parte de mim. E todos nós fazemos parte com Cristo. Estamos em Cristo. Mas se eu pecar, se eu cair, você sente. Você é comprometido. Você é exposto. Se amanhã aparecer no jornal que o pastor Edmilson foi parado numa blitz, sem carteira, sem habilitação, e o seu carro foi apreendido, não é o pastor Edmilson só que aparece, mas é a primeira igreja batista em Cachoeiras de Macacu, que é noticiada. Então, meu irmão, o seu pecadinho me atinge.
o que você faz de errado me atinge. O que você fala me atinge. O que você faz no secreto, escondido, vai me atingir. Enquanto eu estou pagando um preço, lutando contra a fortaleza de Satanás, e você estiver dando lugar, eu vou sofrer mais, porque eu vou estar guerreando por mim e por você. Olha a responsabilidade. É por isso que, lendo a carta endereçada à igreja de Pérgamo, Cristo vê uma igreja que começa a ceder às pressões do mundo, porque uma parte da igreja já estava comprometendo assim toda a organização. E isso é com a família, numa empresa, em um grupo, ministério. Se eu fechar todas as portas, janelas, todas as aberturas do templo, a tendência é ficar quente, aconchegante, porque vamos ter um ar ambiente. O nosso corpo libera calor, e isso vai gerar um aquecimento. Mas se eu abrir uma porta, esse ar escapa, e o ar que está lá fora entra, contaminando o ar que está aqui dentro, e tirando essa temperatura agradável. Assim é no mundo espiritual. Você pensa que não? Eu posso estar com a vida consagrada, em oração, no altar, mas se você que faz parte de mim estiver com a vida relaxada, de forma indireta, eu vou sentir a retaliação, eu vou sentir o golpe, eu vou sentir as consequências. Por isso que a igreja é um corpo. Dá uma topada com o seu dedinho miudinho na quina desse banco. Vai doer a ponta do seu cabelo, porque está tudo ligado, conectado. Em Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 14, que lemos, Jesus critica a igreja em Pérgamo por permitir que os membros sigam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a induzir os israelitas ao pecado, comendo alimentos sacrificados a ídolos e se prostituindo. A referência a Balaão e Balaque remete ao Antigo Testamento, onde Balaão, embora profeta de Deus, foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar os israelitas. Balaão, por ganância, não conseguiu amaldiçoá-los diretamente, mas sugeriu a Balaque uma estratégia para que os israelitas se corrompessem por meio da idolatria e imoralidade sexual, levando-os a pecar contra Deus. Balaque então contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão prostituiu os seus dons com o objetivo de ganhar dinheiro, até porque o Deus de Balaão era o dinheiro. Mas quando ele abria a boca, só tinha êxito abençoando. Então Balaque ficou bravo com ele. Aí, por ganância, aconselhou Balaque enfrentar Israel
não com um grande exército. Olha a estratégia de Satanás. Não vai com um grande exército, não. Não usa um poder bélico poderoso, não. Faz o seguinte: introduz no meio deles algumas donzelas sedutoras. Nem sempre o diabo vai se apresentar a você macabro, tenebroso, feio, chifrudo. Não. Muitas vezes vai ser bonito, atraente, parecendo uma bênção, colírio para os olhos. Mas no final, ele se apresenta. Tem muita gente, com o perdão da palavra, quebrando a cara, porque lhe falta discernimento. E está pensando que o prato do capeta é bênção de Jeová. Parece bênção, mas não é. Por isso que eu falo sempre no final das orações: não entre por portas que Deus não abriu. Não faça alianças que Deus não abençoou. Não queira falar que é bênção aquilo que Deus não falou. Cuidado com o eis que te digo. Cuidado com as profetadas. Cuidado com as propostas. Cuidado com as amizades. As más conversações vão corromper os bons costumes. Fala para o seu irmão, abre os olhos. Então aconselhou-se a usar essa estratégia, a misturar no meio do povo as donzelas, infiltrar-se como uma armadilha. Algumas festas, algumas comidas. Percebam que Satanás tenta entrar com uma falsa doutrina, tenta entrar com uma filosofia que era contra a palavra de Deus e não tem êxito. Só que o inimigo da minha alma e da sua alma não dorme, não desiste, não descansa, não tira férias, não tira um dia de folga. Ele luta e peleja contra você 25 horas por dia. Não é nem 24 horas. E vai mudar de estratégia. E vai mudar de estratégia até alcançar o que ele quer. Tire então essa primeira estratégia, esse primeiro ataque, porque o povo resistiu. Então vamos de forma sutil, leve, serena, agradável, adentrar no meio da igreja. Aí, meus irmãos, olha para a igreja hoje contemporânea. Olha os movimentos que tem, as festas que tem, as estratégias. E o discurso é uma estratégia para alcançar os jovens, os adolescentes, os mais idosos, os casais. Em Niterói teve uma igreja que promoveu uma rave, tinha até bebida sem álcool, cerveja sem álcool, uma igreja famosa, e estava assim,
Estratégia. Estratégia. Não precisamos ser contemporâneos, precisamos ter meios, formas para agregar o jovem, agregar as pessoas. Meu irmão, quem segura a pessoa na igreja é o Espírito Santo, é o encontro real e genuíno com Jesus. Falo isso com muita veemência. Nasci na igreja, cresci na igreja, eu tive todos os motivos para estar fora da igreja, mas não foi a igreja que morreu por mim, não foi o pastor que morreu por mim, não foi você, meu irmão, foi Yeshua HaMashiach. Foi Jesus. Assim, voltando ao estudo, os homens de Israel começaram a participar das festas idólatras e começaram a se entregar à prostituição. Olha para cá. Às vezes, pensamos que prostituição é só o fim sexual. Não é não. Quando você não fala a verdade, você está prostituindo a verdade. Quando você empresta seus ouvidos a uma palavra maldosa. Quando você é conivente, quando você aceita aquilo que não é verdade, quando você passa panos quentes, quando você, que tem? São crianças, vamos relevar. Isso é se prostituir. E muitas vezes começa pelo ouvido. Quantas vezes prostituímos o louvor, prostituímos a palavra, prostituímos o nosso ministério, prostituímos a forma de servir a Deus. E isso estava acontecendo na igreja de Pérgamo. Enquanto isso acontecia, o Deus Santo estava irado contra eles, porque eles, além de se prostituir, estavam cada vez mais fracos e vulneráveis. Pensamento do pastor: meus irmãos, o pecado enfraquece a igreja. A igreja só é forte, quando é santa. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder e a sua influência. Não tem como uma igreja ser operosa estando ela em pecado. Falo por experiência. Enquanto essa igreja permitia pecados, aqui em cima, aqui embaixo, fazia vista grossa, jogava com o pecado, era conivente com o pecado, o diabo fazia festa e essa igreja era totalmente mal falada. Meu irmão,
quer ser um crente forte, fuja do pecado. E tudo que Deus rejeita é pecado. Tudo. Enquanto você estiver pecando, você vai ser fraco, vulnerável. E não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Domingo eu conversei seriamente com os meus filhos. Eu falei, olha, vocês podem me rejeitar, me maltratar, me desobedecer. Mas, por favor, não desobedeçam a Deus. Porque filho de pastor não é pastorzinho. E não tem a sua passagem carimbada para o céu. Eu sei que eu vou para o céu. Vocês eu quero muito. Mas essa escolha não depende do pai de vocês. Eu não posso ficar 24 horas olhando vocês, vigiando vocês. E vai chegar uma hora que vocês vão ter que voar. Vocês sabem a minha postura, o meu comportamento, a minha conduta, e eu tento consolidar, alicerçar vocês cada vez mais na palavra. Mas quem precisa ter um encontro com Deus são vocês. E naquele dia, se vocês estiverem longe de Deus, eu vou estar subindo. E não adianta falar, mas eu sou filho do pastor. Não adianta. Irmãos, às vezes, como homem, me dá vontade de parar de pregar, de falar, porque parece que estamos enxugando gelo. Parece que entra aqui e sai ali. Porque você olha o mundo e vê o mundo pintando o sete com pecado. Os crentes, só o sangue do Cordeiro. E eu falo, meu Deus, eu estou sendo muito radical. É pastor, é líder, é igreja, é uma loucura só. Mas a palavra diz que temos que pregar a tempo e fora de tempo. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E você escolhe o que você quer para a sua vida. Quer continuar em pecado? Quer continuar amarrado nas amarras do passado? Quer continuar marcando o passo? Quer ir para o inferno? É escolha sua. Agora quer romper, quer ter uma vida santa, quer ser cheio do Espírito Santo, quer ter um nome escrito no livro da vida, se posicione e sirva a Deus. A grande crise da igreja de Pérgamo é que enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão, enquanto um grupo sustentava a doutrina de Balaão, os demais membros da igreja não defendiam a palavra, mas ficavam em silêncio, de forma omissa. Na verdade, 3 grupos existiam na igreja de Pérgamo. Aqueles que começaram a simpatizar-se pelas doutrinas de Balaão, o grupo omisso, que ficava lá e cá, e os remanescentes.
Mas infelizmente a infidelidade tomou conta e acomodou-se dentro da igreja, com a adesão de muitos, infelizmente com o conformismo de outros. Logo a igreja tornou-se infiel, negociando o inegociável. Pelo menos saia daqui com essa palavra no seu coração. Você não pode negociar o inegociável. Não tem como negociar a verdade. Não tem como negociar a palavra de Deus. Seja por qualquer motivo, seja por qualquer amor, seja por qualquer razão, seja para proteger a sua família, não tem como negociar a palavra de Deus. Ou você é, ou você não é. É por isso que a mensagem central, a igreja de Pérgamo a igreja não pode contaminar-se com o mundo. É como água e óleo. Não tem como. Não tem como. Cristo vê uma igreja que começa a baixar o seu nível moral. Quando a igreja começa a desdenhar a verdade, a palavra, ela começa a baixar o seu nível moral. O sarrafo que estava aqui, da verdade, da palavra de Deus, da inerrante palavra, começa a cair, e então começamos a aceitar qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer situação, qualquer música que se diz louvor, qualquer palavra que mexe com o nosso ego, qualquer ritual religioso, seja campanhas, seja propósitos. Na verdade, o que nós queremos é satisfazer o nosso ego. Queremos ser atendidos. Só que o evangelho é renúncia, é abrir mão da sua vida, é negar-se a si mesmo, é seguir a Cristo. Dura é a palavra de Deus. Finalizando o estudo, a igreja de Esmirna, Jesus foi um dos que mais falou de inferno no Novo Testamento. Falou mais do inferno do que do céu. Paulo falou de inferno, Pedro falou de inferno. Mas Jesus falou com veemência acerca da condenação eterna. O próprio Deus, o Filho do Deus Altíssimo, o Deus que é amor, falou mais do inferno do que do céu. E por que que nós hoje falamos mais dessa vida de bênçãos, de conquistas, de satisfação do ego, de ser atendido, de ser acariciado, do que da verdade? Porque queremos perder amigos, queremos perder conceitos, queremos perder prestígio, queremos ser olhados com um olhar diferente, ou não queremos ser olhados, ou não queremos perder prestígio. Versículo 15. De igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Jesus os repreende por tolerar aqueles que ensinam doutrinas falsas, especificamente os ensinamentos dos nicolaítas. Uma doutrina que promovia a imoralidade e a indulgência carnal, opondo-se aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Eles
ensinavam que a liberdade de Cristo é a liberdade para o pecado, ou seja, uma graça barata igual hoje. Diziam: não estamos mais debaixo da tutela da lei, estamos livres para viver sem freios, sem imposições, sem regras. Esse ataque à verdade era para transformar a graça em licença para imoralidade, a liberdade para libertinagem, ou seja, a graça de Deus me favorece e me permite trafegar com o mundo e seus atrativos. É o que é pregado hoje. Mas a graça, meu irmão, hoje não é graça, é desgraça, que vai te levar para o inferno. Os nicolaítas ensinavam que o crente não precisavam ser diferente. Quanto mais ele pecar, maior será a graça. É o que é pregado hoje. É por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus. Quanto mais ele se entrega aos apetites da carne, maior será a oportunidade do perdão. Hoje não prega-se mais a mensagem da cruz. E o pastor que prega a mensagem da cruz é muito duro. Hoje falamos que sermão bíblico é paulada. Na verdade, era para ser algo comum, frequente nos púlpitos das igrejas. Conversão, salvação, libertação. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Só que nós queremos sentar em um banco acolchoado, com um clima agradável, com um som ambiente, e ouvir uma mensagem para massagear o nosso ego, ou de triunfo, ou de vitória, ou de conquista, ou de poder. Meu irmão, poder é o Evangelho de Deus. E qual é a mensagem central do Evangelho de Deus? Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que tinha uma vida em pecado, encontrou vida em Jesus e deu meia volta, viveu a transformação, a metanoia. Isso é poder. Não é falar em línguas, não é girar, não é correr. É transformação. Porque a partir do momento que a sua vida foi impactada com esse Evangelho, você vai ter maturidade para passar pelos dias frios, os momentos de silêncio de Deus, os momentos que você vai orar, vai gritar, vai clamar e não vai sentir nada. E vai perceber que Deus não é uma emoção, Deus não é um sentimento, Deus é razão, é Senhor, é dono de tudo. E eu não preciso sentir nada. Eu creio. Mostra Jesus aí, rodando, caindo em poder. Mostra Jesus aí, ensinando 7 passos para a prosperidade. Mostra Jesus aí, fazendo um ato profético. Mostra Jesus aí. Não tem, irmãos, desculpa. Você está lendo um livro de autoajuda. Você
está lendo outra coisa, não é a palavra de Deus. Cristo odeia a obra dos nicolaítas. Ele odeia o pecado. E o que era odiado em Éfeso, agora é tolerado em Pérgamo. Na carta, Cristo julga os que se renderam ao pecado. Jesus exorta os crentes que estavam se vendendo e não estavam se arrependendo. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus conclama a igreja em Pérgamo para um genuíno arrependimento. A igreja precisava expurgar aquele pecado de tolerância, de erro doutrinário e libertinagem moral. A igreja precisava arrepender-se do seu desvio doutrinário, do seu desvio de conduta. Meus irmãos, pensamento do pastor: verdade e vida precisam ser pautados pela palavra de Deus. Embora o juízo caia sobre os que se desviaram, a igreja toda é disciplinada e envergonhada por isso. Quando você erra, você recebe as consequências, mas toda igreja sente, é exposta e é envergonhada. A igreja em Pérgamo precisava arrepender-se de sua tolerância com o erro. Nós somos tolerantes demais com o pecado. Nós não temos essa paciência com o nosso irmão. Não temos paciência para orar, não temos paciência para ler a palavra, não temos paciência para sentar e aprender, não temos paciência para cultuar, mas temos uma paciência com o pecado, com aquele irmão que fala lorota no nosso ouvido, daquela conversa que corrompe bons costumes. Eu fiz um casamento, alguns irmãos aqui estavam, tem um tempo atrás, de irmãos, casamento não, aniversário de 15 anos, de irmãos da igreja, até saíram da igreja, passam por mim, nem falam direito, mas fui no aniversário de irmãos da igreja, de 15 anos, tudo bonito, bacana, legal, 15 anos, aquele glamour todo. Palavra do pastor, momento espiritual. Rapidinho, pastor, fala rápido, para não cansar o povo. Eu vou rapidinho, falo nem 5 minutos. Faço uma oração, chamo a família toda, abençoo aquela nova etapa, nova fase, novo momento e tal, abençoa a família, essa família é de Deus, essa casa é de Deus, essa jovem é de Deus, essa festa é de Deus. Amém? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, cantamos até um hino. Tá bom. Aí eu sento lá. Na hora que eu vou pegar a bolinha de queijo para comer, vamos ver agora uma apresentação de dança. O pastor pensando, coreografia. Aí começa
uma apresentação com música do mundo. Bem na hora que eu ia morder a bolinha de queijo. Eu olhei assim para o lado, olhei para o outro, não é possível. Daqui a pouco começa um ambiente totalmente carnal. Meus irmãos, sem pensar duas vezes, como uma bolinha de queijo, olho para o lado, olho para o outro, Caira, crianças, levanto, dou tchau para quem está na mesa e no meio da festa. E gero constrangimento sim. Pego a minha Bíblia e saio andando. Todo mundo. Aí alguns se tocaram, levantaram também e seguiram o pastor. Mas porque o pastor fez isso. Senão todo mundo ia ficar lá. Aí depois a família veio, não gostamos do que o senhor fez. Eu tenho que gostar. Eu tenho que aceitar. Blasfemar contra o meu Deus. Festa de crente cheia de coisa do capeta. Leva a mal não, meu irmão. Quer ficar de mal comigo, que fique. Mas eu não vou abrir mão da minha fé. Quando me chamam para fazer casamento e o casal e os nubentes não pertencem à igreja, eu sou categórico. Olha, vou abençoar sim, vou fazer cerimônia religiosa, vai ter bebida, vai ter isso. Vou sentar, vou ficar 5 minutos e vou embora. Não me leve a mal. Eu ouvi uma pregação. Já estou terminando. Falando das gerações. A geração dos nossos avós. Tudo era Deus. Nasceu um filho, vamos cultuar Deus. Casou, vamos fazer um culto para Deus. Aniversário, ações de graças. Aquela torta do tamanho da mesa, da porta do banheiro. Comprou um carro, consagra. Recebeu uma bênção, conta um testemunho. Tudo era Deus. Tudo para Deus. Arrumou um namorado, casou. Enfim, botou laje na casa, culto. Tudo era culto, 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 culto. Aí veio a geração dos nossos pais. Podemos fazer culto, mas tem 2 garrafinhas de cerveja para aquele cunhado que não é crente. Podemos fazer um casamento, mas tem um barzinho porque a parentela toma um negocinho. Aí vem a nossa geração. Nem Deus entra na festa. Não consagramos nada, não apresentamos nada, não oferecemos nada. E quando fazemos algo, é secular totalmente. Tem festa de crente que é pior que festa do mundo. A igreja aqui emprestava o espaço para todo mundo. Irmãos de outras igrejas, parentes, não cobravam 1 centavo, mas começou. Eu em casa, aí cantando, festa de criança, assim, Senhor fez por mim, Aline Barros. Daqui a pouco entrava um funk, falei, não é possível, gente, não é possível. Eu, Caira, avisa lá, dava uma chance. Desculpa, pastor, é porque o DJ estava na playlist. Depois repetia, na mesma hora. Falei, para com tudo. Hoje a igreja não empresta mais. Na porta da igreja, o pessoal fumando, dentro da festa.
Nós estamos usando esse espaço aqui como se fosse o banheiro do botequim. Não respeitamos mais, conversamos aqui, fazemos de tudo aqui dentro. Já peguei jovens vendo filme pornográfico aqui dentro, adolescentes. Aí eu perguntei, eu cheguei por trás e olhei, bonito, hein? Ah, pastor, é porque eu vi meu pai fazendo, e o pai é crente. Aí eu falo, o que eu vou fazer, gente? Se eu prego, e em casa o pai e a mãe desprega. Até o dia que eu recebi uma criança que foi abusada pelo irmão mais velho. E conversando com o irmão mais velho, ele falou, pastor, eu apenas reproduzi o que eu estava assistindo no laptop do meu pai, aquilo que meu pai assistia. E o pai é crente. É a igreja de Pérgamo, não é a nossa igreja não. Ah, Jesus. Vou parar por aqui, porque senão vou me alongar muito. Semana que vem eu termino o terceiro recorte. Amém? Oi? Fique de pé, por gentileza. É que eu tenho que ir no hospital fazer uma visita. Vamos orar pela irmã Sônia Jubran, está hospitalizada. Tá, irmãos? Agradecer a Deus porque a irmã Fátima já está em casa, né? Já recebeu alta. A Camille, domingo, não foi para o hospital, ela se sentiu mal e foi para casa. Ela tem uma patologia e tomou uma injeção, mas ela está se recuperando, está bem. Aconteceu até um encontro na segunda-feira na casa dela. Amém, meus irmãos? Vou deixar a última parte, porque a última parte esquenta. Mas o importante é que essa igreja não fechou igual a Éfeso. Ela acordou para a vida. Então fala para o seu irmão, acorda para a vida. Se não, fala assim, camarão que dorme a onda leva. Amém? Sábado teremos culto jovem, 19h30. Você que é jovem até 100 anos, venha participar, venha apoiar o seu filho, nossos filhos, adolescentes, jovens, no nome de Jesus. Domingo pela manhã, nossa EBD, domingo à noite, o culto de celebração. Vamos cantar Renova-me? Renova-me. Porque tudo necessita mais uma vez, renova-me.
renova-me. Porque tudo necessita Senhor Deus, nosso desejo é te servir, Senhor. Queremos parar de firulas, desculpas, meninice, criancice, vida dupla. Senhor, queremos te servir com excelência, Pai. Estamos caindo em pecados primários, em pecados de novos decididos. Estamos cedendo a tentações que não são tentações. Estamos permitindo situações que têm gerado náuseas no Senhor, e nós estamos nos alegrando com isso. Deus, as distrações têm roubado a essência da igreja. As distrações têm roubado a nossa firmeza, a nossa fé. Estamos negociando valores, Senhor, estamos cedendo a situações tão pequenas. Ô Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor. Renova o nosso coração, a nossa mente. Crie em nós um coração puro e um espírito reto, Senhor. Santifica a nossa boca, nossos olhos, ouvidos. Nos dê maturidade, nos dê, Senhor, visão do Senhor, discernimento, sensibilidade. Espírito Santo de Deus, eu sei que o inimigo é astuto, o reino das trevas é organizado, respeita a hierarquia, é até prudente, e nós somos vacilantes, inconstantes, e combatemos uns contra os outros. E é por isso que muitas vezes tomamos pernadas do inimigo, chicotadas do maligno, e pagamos um preço altíssimo. Senhor, nos dê visão de águia, que possamos nos levantar como profetas, atalaias, servos do Senhor, boca de Deus, como João Batista, denunciar o pecado e preparar o caminho para a tua volta, Senhor Jesus. Aviva nossas crianças, nossos juniores, adolescentes, jovens, nossos adultos, casados, os nossos idosos, que a tua igreja possa estar atenta a qualquer vento de doutrina, a qualquer vã filosofia, a qualquer palavra torpe, que possamos ter maturidade, Senhor. Mas para isso temos que ler a tua palavra, temos que orar mais vezes, temos que consagrar nossa vida. Não podemos entorpecer a nossa alma com um seriado, com Netflix, com situações que não edificam, smartphone. Senhor, nos perdoa, Senhor. Que o Senhor possa ter prazer em nós, que o Senhor possa olhar e se alegrar com a nossa vida, com a nossa conduta,
Não queremos mais ter um discurso bonito, mas sim uma atitude que possa contemplar, adorar e honrar o teu santo nome. Senhor, em um tempo tão difícil que a igreja contemporânea vive, em um tempo de decadência moral, ética, espiritual, de falência da fé, queremos nos levantar e dizer: Senhor, usa-nos como flecha que acerta o alvo, como lança na mão do valente. Abençoe tudo que vai acontecer no final de semana. Que o amor de Deus, que a graça, que a presença do Espírito Santo possa permanecer em cada coração, em cada mente. Incomoda, Senhor, incomoda os meus irmãos, acorda de madrugada, incomoda, Espírito Santo de Deus, e aviva cada coração, no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Deus abençoe.